Sabe quando a gente pega um remédio? É natural pensar só no ingrediente principal, aquele que vai fazer a gente se sentir melhor. Mas a verdade é que aquela molécula, sozinha, é só o comecinho de uma história de ciência e engenharia muito mais complexa. Hoje, a gente vai abrir essa verdadeira caixa preta da formulação farmacêutica. Então vamos direto ao ponto. O que é que tem mesmo ali dentro que transforma uma substância química num tratamento que a gente pode usar com segurança? E a resposta, olha, revela um universo inteiro de design inteligente numa escala minúscula. E a base de tudo, essa aqui. Todo medicamento, na verdade, é uma parceria. De um lado, a gente tem o fármaco, que é o ingrediente ativo, a estrela do show. Do outro, tem uma série de coadjuvantes essenciais, os chamados excipientes. E é essa parceria que faz toda a diferença. Para a gente entender como essa parceria funciona, a gente precisa olhar mais de perto, né? Desmontar o medicamento, peça por peça. E vamos ver que cada coisinha ali dentro tem um papel super importante para o sucesso do tratamento. Para ficar mais fácil, pensa assim, ó. É como se fosse um filme. O fármaco é a grande estrela, o nome no cartaz. Só que, né, nenhuma estrela brilha sozinha. Ela precisa de um elenco de apoio incrível. E esses são os adjuvantes. E eles não estão ali só para fazer volume, não. Eles são os especialistas que garantem que a estrela vai entregar a melhor performance possível. E que baita performance, hein? Pensa bem, os recipientes são os guarda-costas que protegem o fármaco da luz, da umidade, são os motoristas que levam ele para o lugar certo no corpo. E são até os diretores de cena, controlando certinho quando e com que velocidade a estrela tem que entrar em ação. Resumindo, sem eles, o show simplesmente não acontece. Ok, beleza. A gente tem a estrela, tem o elenco de apoio, mas e o diretor? Como é que o cientista decide como montar essa produção toda? A resposta está numa fase de investigação super intensa, que acontece bem antes de qualquer medicamento sequer começar a ser fabricado. É aí que a gente entra na pré-formulação. E olha, o melhor jeito de pensar nisso é como o trabalho de um arquiteto antes de levantar um prédio, sabe? Ele precisa conhecer profundamente cada material, cada propriedade, para garantir que a estrutura final não vai cair. E essa analogia é perfeita. Os cientistas viram literalmente detetives de moléculas. O fármaco é o suspeito principal e a missão deles é descobrir tudo, absolutamente tudo sobre ele. Como ele se comporta sob pressão, quais são os pontos fracos, como ele reage com outras substâncias. Tá, mas que tipo de pista esses detetives procuram? O que eles precisam saber para, digamos, construir um caso sólido e transformar essa molécula num medicamento que funciona de verdade? Então eles focam em características que são absolutamente cruciais. Por exemplo, a forma do cristal, o tal do polimorfismo. Isso pode mudar completamente o jeito que o corpo absorve o remédio. O tamanho da partícula também define a rapidez com que ela se dissolve. Cada uma dessas pistas, sabe, é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. E para conseguir essas pistas, eles usam uns equipamentos super avançados. A difração de raio-x, por exemplo, é como se tirasse uma impressão digital 3D da molécula. Já a calorimetria, essa é como colocar a molécula numa sala de interrogatório com calor para ver como ela reage. Cada técnica arranca uma confissão, revela um segredo sobre a identidade do fármaco. Olha só essa imagem, que veio de uma das nossas fontes. Ela mostra bem a profundidade dessa investigação toda. Não precisa nem tentar entender cada coluna, a ideia é só ter uma noção do nível de detalhe. Cada quadradinho dessa tabela representa uma decisão científica que vai impactar lá na frente, na segurança e na eficácia do produto final. É muita responsabilidade. Beleza! Com esse dossiê completo nas mãos, os cientistas finalmente podem tomar uma das decisões mais importantes. Qual vai ser a forma final do medicamento? Vai ser um comprimido? Um xarope? Um creme? E essa escolha não é no achômetro, não. É 100% baseada nesses dados que eles coletaram. De um modo geral, as opções se dividem em 3 grandes grupos. As formas sólidas, tipo comprimidos e cápsulas, são as mais comuns. Mas, nem sempre são a melhor escolha, viu? Depois vem os líquidos, como xaropes, e os semissólidos, tipo pomadas. Pensa que cada forma é um veículo diferente, projetado para uma viagem específica dentro do corpo. Vamos dar uma olhadinha rápida nas formas líquidas, só para a gente entender. Numa solução, por exemplo, o fármaco se dissolve por completo, igual o açúcar na água. Por isso, ela é transparente. Já na suspensão, as partículas do fármaco ficam ali flutuando, sabe? Que nem areia na água. É por isso que ela tem aquela aparência turva e sempre vem com aquele aviso agite antes de usar. São 2 estratégias diferentes para resolver problemas diferentes de solubilidade.
E o nosso bom e velho comprimido? Ah, ele é uma pequena obra de arte da engenharia. Não é só pegar um pozinho e prensar, de jeito nenhum. Primeiro, os pós são misturados e transformados em pequenos grânulos, tudo bem uniforme. Isso é para garantir que cada comprimido tem exatamente a mesma dose. Só depois disso é que essa mistura é comprimida com uma força tremenda para virar aquele sólido estável que a gente conhece. Certo, o medicamento foi projetado, foi fabricado, mas agora vem o teste de fogo. Ele precisa sobreviver no mundo real. Ele tem que aguentar a viagem da fábrica até a farmácia e de lá até a casa do paciente sem perder nadinha da sua potência e da sua segurança. E olha, o mundo pode ser um lugar bem hostil para uma molécula delicada. Calor, umidade, a luz do sol, até o oxigênio do ar são todos inimigos que podem detonar o fármaco, deixando ele inútil ou, pior ainda, até perigoso. É uma batalha constante pela estabilidade. E é exatamente aqui que todo aquele trabalho de detetive se paga, e muito. A ciência da formulação age antes do problema acontecer. Dá uma olhada nessa tabela da nossa fonte. Para cada possível ameaça, umidade, luz, calor, já existe uma defesa planejada. Pode ser um recipiente que protege, uma embalagem especial, tudo é pensado. Então, o ponto-chave é esse, sabe? Uma boa formulação não fica esperando o problema aparecer. Ela se antecipa, ela constrói uma verdadeira fortaleza em volta do ingrediente ativo para garantir que ele chegue intacto e cumpra a missão dele. E para fechar, tem essa citação da nossa fonte que, olha, resume tudo perfeitamente. A eficácia não está só na molécula em si. Ela está no sistema completo, na forma que o medicamento tem, no elenco de apoio que são os recipientes e, o mais importante, em todo o conhecimento científico que foi usado para planejar cada detalhe.